Capítulo 13. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com 800.000 homens escolhidos. Todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, e terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Araão, e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes, como os povos das outras terras. Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Araão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, com os pães da proposição sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada, para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão, e tomou-lhe a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu, e morreu. Abias, porém, se fortificou, e tomou para si 14 mulheres. E gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido.